Olá, querida e querido ouvinte, eu sou o Thiago Azevedo, esse é o Universo da Psicologia e hoje eu vou falar um pouco sobre por que as pessoas traem. Recentemente, em relação a quando eu estou gravando esse podcast, que eu não sei quando eu vou publicar, mas eu publiquei um vídeo no canal do YouTube, no canal de vídeos mesmo, que é o Universo da Psicologia TV. Então você pode procurar aí. O vídeo tem o título Por que as pessoas traem? Por que as pessoas traem? Psicologia dos relacionamentos amorosos. A pergunta, né? E eu tô falando porque tem dois canais. Tem um canal de podcast no YouTube e tem um canal de vídeos mesmo, o canal original. E aí esse vídeo ele é curtinho. Ele fala de um estudo interessante, com a amostra relativamente boa também, quase 1.000 pessoas, casais, né? Só que o vídeo é curto, ele é informativo, mas ele é limitado por diversas razões. Primeiro, porque é um tema muito amplo, tem muitas variáveis envolvidas. Então, logicamente, um vídeo de 1 minuto não daria para falar de tudo. Por isso, eu estou fazendo esse adendo aqui em formato de podcast, para quem quiser saber mais sobre o assunto, e comentar um pouco melhor, explicar um pouco melhor esse tema que pode ser um pouco, talvez, mal interpretado também. Então, vou falar um pouco do vídeo. Eu recomendo que você veja. Se eu lembrar, eu vou colocar o link aí embaixo para você assistir. Senão você entra no canal. É 1 minuto e 30 o vídeo, então é bem rapidinho. Eu vou comentar sobre ele e se você ver é um pouco melhor. Se você quiser ler o estudo, melhor ainda. Mas também, se não ler, tudo bem. A primeira coisa que eu comento sobre o estudo é que ele é interessante porque ele notou uma diferença significativa entre os motivos para atrair em relação ao gênero, ou seja, homens e mulheres em média, isso é importante, em média, têm diferenças nos seus motivos para atrair. Isso é um dos grandes achados desse estudo. Então vamos lá, os homens que são arriscadores, facilmente excitados sexualmente, ou aqueles que têm ansiedade de desempenho, têm maior probabilidade de trair. Esse é um primeiro ponto. As mulheres são motivadas mais por seus níveis de felicidade e satisfação com o relacionamento. A pesquisa envolveu quase 1.000 homens e mulheres em relacionamentos monogâmicos. 23% dos homens e 19% das mulheres admitiram ser infiéis em algum momento. Segundo o professor Milhausen, que é o autor principal do estudo, para os homens, os fatores da personalidade, como a propensão a assumir riscos, são muito influentes no ato de trair. Para as mulheres, o relacionamento ainda é o fator que mais influencia na traição. Então você já está vendo uma diferença interessante aí entre os gêneros. E se você, talvez você fique um pouco incomodado também com essa ideia de diferença de gênero, mas eu vou explicar a diferença de gênero, mas eu vou explicar e você vai ver que a coisa não é tão simples. Então não é a questão de estereotipar. O próprio professor Milhausen ele fez a ressalva, ele diz: para alguns, a pesquisa pode parecer apoiar os estereótipos sexuais de que a mulher é mais preocupada com o relacionamento e o homem é sempre mais propenso a trair, independente da relação. Contudo, há vários outros fatores e variáveis que podem afetar se alguém trai. Então ele já está dizendo aí que tem vários outros fatores e variáveis que podem afetar. O outro ponto importante a ser mencionado, e isso eu adicionei no vídeo para tentar diminuir um pouco os problemas de interpretação, é que a pesquisa considera a média de todos os participantes, mulheres e homens. Ou seja, existem exceções individuais. Quer dizer, a gente, pensando na ressalva do professor, do autor do estudo, e na minha adição, já tem os dois pontos que eu quero comentar mais, que são as exceções à regra, que acredito que sejam as questões que mais causem discordância, nem discordância, talvez insatisfação com esse achado. Imagino, né? Talvez não. E aí você pode comentar também o que você achou do estudo, dos resultados. Você pode me mandar e-mail, você pode entrar em contato nas redes sociais, @universodapsicologia.com. A gente pode conversar sobre isso e talvez até gere novos episódios de podcast, novos vídeos. É interessante ter essas conversas porque a gente vê diferentes pontos de vista, pode avaliar melhor o que tem de mais certo ou mais errado. Então a gente pode realmente conversar sobre isso.
Mas o primeiro ponto do próprio autor do estudo é que a questão de apoiar os estereótipos, de que a mulher é mais preocupada com o relacionamento e o homem mais propenso a trair, independente da relação. Primeiro que tem outras várias variáveis que influenciam aí, e realmente tem muitas variáveis que influenciam. Esse é um recorte pequeno. E talvez o ponto mais importante nesse momento para a gente conversar é a questão dos estereótipos. Ou seja, a mulher é mais preocupada com relação? Então, toda mulher é mais preocupada com relação? E talvez se você é mulher, ouça, você pense, eu não sou preocupada com a relação, eu posso trair por diversos outros motivos. E você está certa. Essa realmente é a grande questão. E o homem pode pensar, então a mulher é mais preocupada com o relacionamento e eu que sou homem, eu não dependo da relação, se a relação estiver boa ou ruim, eu traio do mesmo jeito. Não, não é isso também. E talvez o centro disso seja a ideia de como o estudo é feito, da metodologia, que está considerando média. Ou seja, pega 1000 pessoas e pega o que a maioria das pessoas faz, por que a maioria das pessoas trai. E aí você já tem na amostra, você já tem as exceções. Então, nesse grupo, provavelmente várias pessoas já traíram por motivos diferentes. Por exemplo, o estudo está dizendo que as mulheres traem mais dependentemente da relação que elas têm, da qualidade dessa relação. Então, supondo que a mulher trairia mais porque a relação com o parceiro dela tá ruim. Parceiro porque eu acho que são casais heterossexuais. Agora eu não me lembro bem. Vai ter mulher que vai trair porque quis, porque é outra coisa. Porque teve oportunidade, por pressão social, enfim, N motivos. E ela tá nessa amostra, só que ela não tá na maioria. E quando você pensa numa média, eu não vou nem tentar fazer você visualizar o gráfico, porque vai complicar mais. Mas você sempre tem exceções nessa média aí. Aliás, fora dessa média, mas que estão na amostra. Então, nessa amostra de 1000 pessoas, supondo que 800 mulheres traíam mais por causa justificavam por causa da relação ruim, talvez. E 800 dos homens porque eles tinham já fatores de personalidade que levavam a isso, como gostar de assumir riscos. Só que várias outras pessoas eram diferentes já nessa amostra. Então poderiam ter mulheres que traíam por motivos diferentes e homens também que traíam por motivos diferentes, como talvez problemas na relação, que seria o caso mais propenso para as mulheres. E não tem nada de errado em nenhuma das duas coisas. A questão do estudo é descrever um fenômeno que ocorre. Não é nem dizer se está certo ou está errado, o que homem tem que fazer ou não, não tem nada a ver com isso. Isso aí são outras questões que não estão no campo aqui, que é uma proposta científica, que é o que acontece. É isso que acontece. Por que isso acontece? Tentar entender um pouco por que isso acontece. Não tem julgamento moral aqui e nem tentativa de estereotipar. Até porque tem outras variações diversas. Por exemplo, se você pensar até nos estereótipos, você pode dizer que eles dependem do contexto cultural. Então, você pegar, sei lá, uma sociedade ocidental, você vai ter certos estereótipos para homem e mulher. Numa sociedade oriental, eles podem ser um pouco diferentes. Numa tribo lá isolada na Austrália, os estereótipos podem ser diferentes, e muitas vezes são. E aí a antropologia é interessante para a gente entender e ampliar a nossa capacidade de pensar de formas diversas. Você vai ter tribos em que quem domina, digamos assim, quem tem os papéis que a gente aqui às vezes, ou antigamente atribuía mais aos homens, lá são as mulheres. Então, por exemplo, as mulheres que elas buscam mais os parceiros e os homens são mais passivos nesse sentido. É uma questão cultural diferente. E até dentro da mesma cultura, você tem as questões históricas e sociais. Lógico, né, que você pode ver que antigamente os comportamentos de homens e mulheres eram outros. Antigamente, pode pensar na história toda da humanidade, mas você pode pensar no começo do século passado.
Você pode pensar no começo desse século. Imagine como que mudou as questões relativas a papéis, a atribuições de papéis, a questão de gênero, a questão de como que a sociedade pensa em homens e mulheres, o que cada um deve fazer. Então, é um assunto extremamente amplo. E, para não ampliar demais e a gente se perder aqui, nos relacionamentos, na traição, esses papéis ou essas ideias que a gente tem também podem ser trocados. E não é uma questão que isso é ruim ou bom. A questão é que isso acontece. Só que, na maioria dos casos, é isso que ocorreu, pelo menos nessa amostra que esse estudo pegou. A maioria das mulheres era preocupada com o relacionamento e os homens eram mais propensos a trair por questões de personalidade. Tem a grande questão que a gente poderia ampliar, que eu não vou fazer aqui, que é quais são as explicações para esse fato, e aí complica um pouco, porque a gente tem que pensar o que tem de biológico aí, ou seja, quais são as características biológicas de homem e mulher, pensando do ponto de vista da psicologia evolucionista, da biologia. Você pode pensar quais são as questões sociais aí, questões da antropologia, da sociologia, da psicologia social, da história, o que tá envolvendo esses tipos de comportamento, o que as pessoas aprendem da sociedade, quais são as pressões sociais para homens e mulheres agirem de determinada forma. O que eu posso dizer, para não me estender muito, é que você tem que olhar esses vários níveis de análise. Se você olhar de um só, você não vai enxergar tudo. Que seria você pensar, os homens são assim porque, naturalmente, a genética deles faz eles propensos a se reproduzirem muito mais. Eles pegarem o máximo possível de mulheres, porque na natureza era assim. Se olhar para outros primatas, a mulher se preocupa mais, a mulher fêmea dos primatas se preocupa mais com um parceiro fixo para cuidar dos filhotes, e o homem em propagar seus genes o máximo possível com várias fêmeas diferentes. É uma análise útil? É uma análise, só que é uma análise, se você aplicar nos humanos, ela não dá conta. Isso que eu quero que você tenha um pouco de atenção aqui. Não dá conta. Acontece muito. Quer dizer, então se os seres humanos primitivos ou os outros primatas eram assim, então é por isso que somos assim. E não é assim. Você está desconsiderando todo o fenômeno social, todo o fenômeno de aprendizagem de história de vida. Por exemplo, se o homem, supondo que o homem tem essa tendência inata a fazer isso, a copular com o máximo de fêmeas possível, a fazer sexo com o máximo de pessoas possível, isso aí pode ser limitado ou inibido pela aprendizagem, pela educação, por questões morais. Por exemplo, um padre, ele não vai fazer isso, copular com o máximo possível de mulheres, porque ele tem todas as questões de moral e questões de aprendizado. Então ele aprendeu e aí é social, não tem igreja na selva, mas você tem a igreja na sociedade, você tem instituições sociais, você tem pressões sociais, você tem diversas questões que influenciam o comportamento das pessoas. No caso das mulheres, também, para dar um exemplo, mesmo que a maioria das mulheres seja, aí, como no estudo, mais preocupada com o relacionamento, você vai ter casos de mulheres que vão ter motivos para trair ou vão justificar traições, independente do relacionamento. Às vezes o relacionamento pode estar bom ou pode estar ruim, e elas vão trair por outros motivos. E não é proposta aqui, nem minha, nem do autor do estudo, eu estou supondo, né, pelo resultado, de fazer julgamento moral nenhum. Isso aí são outras questões, não é a ideia aqui de falar o que está certo ou errado. A questão é descrever o que acontece, tentar explicar, pensar sobre isso e falar sobre isso de um ponto de vista científico. Não é a ideia de ver o que é certo ou errado. Até porque o que é certo ou errado depende
da perspectiva de como se olha e varia. Então, por exemplo, o homem ter relações com várias mulheres e mesmo trair pode ser considerado positivo ou bom em certos períodos históricos, em certas sociedades. Em outros vai ser considerado muito ruim. Para as mulheres também. Então, antigamente, e por um longo período da história, as mulheres sofreram muita repressão em relação a isso. Então, isso era considerado ruim, ter vários parceiros, ou trair. Inclusive, até não muito tempo atrás, século passado, era lei, o homem, para lavar sua honra, poderia matar a mulher. Então, olha, como que mudam as coisas. E a mesma mulher, no sentido genérico, o mesmo ser humano mulher, hoje em dia pode ter outra visão. Então, por exemplo, pode ter certos grupos ou subculturas que valorizem a mulher ter vários parceiros, ou até mesmo valorizem a traição. Ou mulheres como indivíduos podem ter essa valorização, ou certos grupos. Então, quer dizer, isso tudo aí que eu estou falando, esse monte de coisa, eu espero que não tenha falado complicado demais para você, são possíveis variações dos resultados do estudo. E o que isso quer dizer, para já ir concluindo? Primeiro, que não quer dizer que o estudo é inválido, de forma alguma. O estudo é uma contribuição para a ciência, é uma pequena contribuição para o corpo de conhecimento científico que ajuda a gente a pensar. Só que ele não é a grande revelação. Não dá para você limitar tudo a ele e nem dizer que ele explica tudo. Não é assim. Você precisa de vários estudos, de várias amostras de replicações para dizer. Replicações são repetições dos mesmos experimentos. Tentar em várias culturas diferentes, com vários grupos um pouco diferentes. Enfim. Então você precisa de mais estudo e de mais pesquisa, mais discussão no campo científico para poder entender melhor. Um outro ponto é que isso mexe um pouco com talvez as emoções das pessoas e as convicções morais das pessoas. E isso às vezes atrapalha um pouco o julgamento, que às vezes a pessoa pode falar: eu não gostei dessa informação da ciência. Mas isso é um gosto pessoal, que todo mundo pode ter, claro. Mas a gente tem que tomar cuidado para ele não atrapalhar a nossa avaliação dos fatos, que é: eu tenho um estudo que diz algo, ele passou teve teste empírico, teve uma metodologia, teve um cuidado e um raciocínio em cima dele para produzir essa informação, esses resultados, e eu não gostar, e eu posso falar como eu mesmo, Thiago, não quer dizer que se eu não gosto do estudo, ele está errado, pelo contrário. Se tem muita convicção, se tem muita evidência científica, eu que tenho que ver, por que eu estou negando isso, sabe? E você tem um negacionismo da ciência muito grande hoje em dia. A gente tem que pensar um pouco nisso. Tentar tirar um pouco dos nossos vieses e às vezes as coisas vão ser realmente desconfortáveis, vão ter estudos que dizem coisas que a gente não gosta. Então uma coisa é você entender bem o estudo, não sai com o pé na porta, nossa, eu não gostei disso aí, porque isso, porque às vezes você não entendeu completamente a dimensão do problema, da questão a ser estudada, que no caso é a traição, que é uma questão complicada. E o segundo ponto é que é uma questão que mexe muito com as nossas emoções. Então, às vezes, pode atrapalhar um pouco o julgamento, e é entendível que às vezes as pessoas se incomodem com esses tipos de temas, mas a proposta aqui não é, de forma alguma, perpetrar estereótipos e não é fazer julgamento moral, nada disso. A questão é tentar explicar e para a gente melhorar a nossa compreensão mesmo e talvez aplicar isso de forma a melhorar nossos relacionamentos. Por exemplo, se eu entendo que eu tendo a agir sim, sei lá, supondo que eu supondo um homem do estudo que ele é mais propenso por causa da personalidade dele. Ele pode agir de tal forma a lidar com essa personalidade. Que talvez ele esteja numa relação que ele pensa assim, sabendo disso tudo aqui que a gente está discutindo,
Ele pode entender, eu sou mais propenso a trair porque eu tenho uma tendência a assumir riscos. Só que ao mesmo tempo ele pode querer ser fiel à pessoa com quem ele está. Só que ao mesmo tempo ele tem esse impulso. Uma boa forma é ele trabalhar isso. Pode ser em psicoterapia, pode ser de outras formas, mas ele trabalhar, por exemplo, controle de impulsos, que tenho a tendência a fazer isso e às vezes a traição que ele vai fazer pode estragar muito a vida dele. Então, quer dizer, posso aprender a controlar meus impulsos e melhorar minha vida e a das pessoas com quem eu me relaciono? Ótimo! Isso é um exemplo de como o conhecimento científico pode ajudar a gente pode nos ajudar a sermos pessoas melhores. E a ideia não é ficar julgando quem que faz isso só por causa daquilo. E a mulher também, por outro ponto, se ela se encaixa no grupo de que trai mais por questões de relacionamento, até o casal, o homem ou a mulher, pode ir entendendo esse fato, tenta trabalhar a partir disso, que é trabalhar o relacionamento para ter um relacionamento melhor, que na verdade às vezes é difícil, porque a gente, por padrão, tem muitos problemas de relacionamento na nossa sociedade. Um outro ponto, conhecendo esse viés, ela pode pensar, tá, se o relacionamento está ruim e eu sou propensa a trair por causa disso, será que isso vai melhorar meu relacionamento? Geralmente não. Então, quer dizer, pode estragar tudo. Ou mesmo que seja ruim o relacionamento, seria bom fazer isso com essa pessoa? Então, olha como são formas diferentes de ver. Você entender as pessoas, você explicar o que acontece, não quer dizer que você está julgando as pessoas pelo que elas fazem. Pelo menos não é proposta científica, isso é uma questão moral que é outra área, é outro campo. Não é o que a gente está discutindo aqui. A ideia é a gente contribuir para a gente se entender melhor o ser humano, e esse conhecimento ele pode ser útil para a gente viver melhor. Essa que é a grande sacada hoje, eu acho. Acho que ficou bonito, dá para terminar por aqui. Agradeço a sua atenção. Se você tiver questões relacionadas a isso, você pode entrar em contato comigo, que a gente troca ideia, eu posso produzir mais conteúdo a respeito, se for do seu interesse. Então, é uma forma de eu saber também o que você gosta mais de ouvir, o que não é tão interessante, e a gente vai melhorando, melhorando a nossa comunicação. Obrigado pela sua atenção.